Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos, amém? Glória a Deus. O salmista no Salmo 145 diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Não sei se os irmãos repararam, quando é que ele disse que vai louvar o Senhor? Todos os dias te bendirei. É só quando está tudo bem? Não, ele diz: todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor com uma palavra de oração. Bendito Deus, Pai amado, nós te damos graças pelo privilégio que temos de nos reunir na tua casa na noite desse dia para o louvor e adoração do teu santo nome. Te damos graças porque nos trouxestes aqui, ó Deus. Sabemos que se sua boa mão não tivesse sobre nós, nós não estaríamos aqui. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, como tantos estão. Poderíamos estar até mesmo no hospital, num leito de dor, mas pela tua misericórdia estamos na tua casa. E que o Senhor nos dê um coração de adorador que te adore em espírito e em verdade. Senhor, como o teu servo disse aqui, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Dá-nos um coração assim, Senhor. Um coração que seja agradecido a ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, e que as dificuldades que encontramos no percurso não sejam fortes o bastante para tirar do nosso coração, da nossa alma, o louvor que devemos a ti. Por isso, ó Deus, inclina-te a nós. Ouve o nosso clamor e recebe nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com alguns cânticos, irmãos.
chamar a Dona Gina aqui. Dona Gina foi a pessoa que foi contemplada semana passada, foi escolhida para ser visitada. Nós a visitamos juntamente com o Tom, não é? E dessa semana agora você vai ser escolhida. O Marcos já foi, né? Você já foi, né? O Marcos foi. Então o Marcos César e a Débora, por favor, venham aqui à frente. Vocês foram os escolhidos sem a caixinha mesmo, não é? Está aqui, mas eu que estou agora fazendo, ministrando a caixinha. Não, eu fui, mas ele quer ser visitado de novo, então vamos lá. É que tem uns que gostam de receber visita do pastor, outros nem sempre, né? Então, vou pedir a Dona Gina que esteja orando pelo Marcos, pela Débora e pela Cibele. Amém, Jesus. Uhum. Obrigado, Senhor. Sim, Deus. Amém, Jesus. Uhum. Amém, Senhor. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, lembre-se sempre de estar orando. A Débora já está acostumada aqui, né? Acostumando, né? Mas esse processo de adaptação não é fácil, né? Então, continue orando. O Marcão aí na busca de novos trabalhos, de empreendimentos, Deus está dando direção, não é? Então, continue orando por eles. Nessa semana, se Deus quiser, estaremos visitando mais uma vez. Semana que vem a gente escolhe uma outra família para poder visitar, orar e visitar, tá? Tem no nosso boletim dois lembretes que eu quero fazer. O primeiro é que o nosso mutirão é no próximo dia 31. Não é? Eu preciso contar, saber exatamente com quantas pessoas eu vou ter aqui, especialmente o que elas podem fazer. Porque se alguém disser assim, olha, nós temos aqui pessoas que podem pintar a igreja, alguns disseram que viriam, então eu vou trabalhar nisso e preparar o material para pintura. Alguns trabalham na área de reforma, de construção de parede, eu preciso disso também, lá naquele outro salão lá. Então a gente vai trabalhar dessa maneira. Então, o prazo máximo é até quarta-feira, para eu ter os nomes. As mulheres podem vir também, né? Minha mulher ontem deu um mau jeito aí na coluna, no pré-mutirão que nós fizemos ontem, mas até lá acho que ela vai estar boa, né? Então, se vier mais mulheres, com certeza ajuda mais, né? E o peso é mais distribuído, não é verdade, queridos? Então, a gente às vezes, eu por exemplo, tenho tentado me aventurar a fazer algumas coisas que eu não sei muito, mas não fujo de ajudar, não é? Eu não sei levantar uma parede, mas eu sei pegar um drywall e pegar o parafuso que cai ali nessa linha, igual fizemos ontem, né? Uma ferramenta está aqui, eu preciso, estou pronto para ajudar. Se eu soubesse, eu estaria fazendo também. Então, cada um na sua área e na sua função. E é muito importante que a gente esteja cooperando, né, irmão? Isso é interessante. É um trabalho que você faz sem saber, sabendo que não vai receber das mãos da igreja e do pastor e de ninguém um centavo. Você vai receber do Senhor. Aliás, é um pouquinho daquilo que você já tem recebido. Vai dar simplesmente restituindo um pouco dessa capacidade que você tem para ganhar o seu próprio pão e usar em seu próprio benefício. Você vai estar colocando a serviço das coisas de Deus. Então eu conto com os irmãos para nos auxiliar aí no dia 31, né? Nós fazemos isso no máximo 2 vezes por ano, às vezes só 1 vez por ano, né? E às vezes até menos de 1 vez por ano. Então acho que não é pesado. Aliás, irmãos, eu tenho procurado trabalhar dessa forma, mas eu não sei se é a forma correta que eu tenho trabalhado. Honestamente, às vezes eu fico pensando, às vezes eu fico naquele negócio, né? Vou poupar as famílias para que elas tenham
sei como é que é a luta daqui, todo dia, de sol a sol. Então, dias livres para dedicar à família, ao seu trabalho. Não vão sobrecarregar a igreja com trabalhos de igreja. Mas eu não sei, eu vejo que às vezes há tão pouco investimento, tão pouca valorização, né? Uma parte dos que estão aqui hoje talvez não tivesse domingo passado, e domingo passado, e assim vai, está sendo tão, como é que eu diria, dessa maneira, às vezes fica um pouquinho difícil, né? Então eu pediria aos irmãos que cooperassem mais, que apoiassem mais, que orassem mais pela sua igreja, que desse um pouco mais, né? Eu acho que não é pedir muito, né, queridos? Eu acho que não. Agradeço a Deus pelos aqueles que têm se empenhado e batalhado, e louvo a Deus pela sua vida, mas eu acho que você pode fazer um pouco mais, né? Acho que você pode fazer um pouco mais. Então, o segundo lembrete é que domingo que vem nós teremos a ceia do Senhor. Os irmãos estejam aí lembrando, se preparando para esse momento tão especial na vida da igreja, né? Quando participamos desse banquete espiritual, nos lembrando da morte, do sacrifício e da ressurreição de Jesus e da sua volta. Amém, queridos? Louvado seja Deus por isso. Pastor Salinas. Queridos irmãos, nós temos agora um momento muito importante do nosso culto. Evidentemente que todo tempo que estamos na presença do Senhor é um tempo bom, é um tempo especial. Bom é estarmos na presença do Senhor Deus. E agora nós vamos então contribuir com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas eu queria fazer uma rápida meditação sobre esse aspecto da oferta, do ofertar, do coração disponível, pronto para ofertar. E eu me lembrei de Lucas capítulo 21, versículo de 1 a 4, quando aquela mulher viúva, ela foi e ofertou. É interessante que eu queria destacar um detalhe muito importante de todos esses 4 versículos. A Bíblia diz assim: e viu, ou seja, Jesus viu também a pobre viúva. O que me chamou a atenção nisso é que Jesus estava atento, porque às vezes nós fazemos algo para o Senhor, e como nós somos muito imediatistas, nós às vezes pensamos que Deus não viu, que Deus não estava atento. Isso não é verdade. Deus está atento aos mínimos detalhes da nossa vida. Também em Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44, nós vamos ver a mesma passagem sobre o foco, sobre a visão, sobre a escrita de um outro apóstolo, e nós vamos ver ali que a multidão, a Bíblia diz que Jesus ficou ali sentado em frente e viu que a multidão lançava o seu dinheiro ali. E olha que interessante, muitos ricos depositavam muito, ou seja, os ricos davam muito, e a viúva deu somente 2 moedas, né? Marcos então identifica que ela deu apenas 2 moedas, só que aquelas 2 moedas que ela deu era tudo que ela tinha. Impressionante isso. E mais, ele diz assim: todos depositavam do que lhe sobejavam. Então nós ofertar ao Senhor e darmos ao Senhor aquilo que nos sobra, aquilo que não nos faz falta, que importância tem? E o Senhor Deus colocou esta viúva como um referencial para que nós possamos pensar nesse aspecto. Primeiro, que o Senhor Deus está vendo. Irmãos queridos, Deus sabe todas as coisas a respeito da nossa vida. Nós não podemos esconder nada de Deus. Mesmo que às vezes a gente pensa que pode, nós não podemos. E há um aspecto muito interessante que nós devemos considerar quando nós damos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Deus conhece o nosso coração. Deus vê tudo e conhece também a intenção do nosso coração. Nós temos hoje a oportunidade de trazer a nossa oferta e de trazer os nossos dízimos. Vamos fazer isso com alegria. Vamos fazer isso com o nosso coração aberto, com o nosso coração totalmente disponível ao Senhor,
O pastor ainda comentou agora há pouco sobre um outro aspecto da disponibilidade, é fazer alguma coisa a mais. Nós podemos, irmãos. E eu quero encerrar dizendo que eu já tive a oportunidade de visitar pessoas acamadas, enfermas, e o pedido dela era assim: se o Senhor Deus me tirar desta cama, deste lugar, eu vou ofertar ao Senhor a minha vida para trabalhar. E a pessoa não se lembrou desse detalhe antes, todo o tempo que teve. Então, irmãos, neste tempo, o tempo que você tem saúde, o tempo que você tem vida, o tempo que você tem vigor, ofereça ao Senhor o melhor que você tem, do seu trabalho, do seu ganho, porque se uma porta se abriu para você, saiba que foi o Senhor que abriu essa porta. Se porventura a porta se fecha, saiba que o nosso Deus é poderoso para abrir uma porta melhor. O nosso Deus, esse Deus que cuida de nós, e é este Deus que estava olhando cada um que colocava ali a sua oferta. Tanto viu a viúva, como viu os ricos e viu todos. Não dê somente daquilo que está sobrando. Faça um esforço e creia que desse Deus é poderoso, o nosso Deus, para lhe dar muito mais do que você pensa, do que você sonha, do que você deseja. Esse Deus é um Deus maravilhoso. Uma palavra de oração. Pai querido, nós temos falado a Tua palavra. Nós não viemos aqui convencer ninguém a nada, porque a Tua palavra diz que quem nos convence é o Espírito Santo, da verdade, do juízo, da justiça. Senhor, eu peço que Tu estejas trabalhando no coração de cada um desses irmãos. Nós aqui nesta noite não somos muitos, mas a Tua palavra diz que maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Então, Senhor, abençoa a fazenda dos Teus filhos, abençoa as propriedades dos Teus servos, aqueles que têm, Senhor, abençoa que possam ter mais, aqueles que no momento não têm, abra a porta para os Teus filhos, para que cada um com o coração alegre, com o coração livre, possa trazer, Senhor, à casa do tesouro os dízimos e as ofertas. Nós pedimos a Tua bênção, meu Deus, e o Teu favor sobre as nossas vidas, e por fé, nós já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
17 a 22. Deus guia o povo pelo caminho. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus, agora que a Tua palavra foi lida, pedimos em nome de Jesus que Tu a apliques ao nosso coração. Ó Deus, que não haja bloqueio ou resistência à ação do Teu Espírito nessa noite, e que nós saiamos daqui convictos de que o Senhor falou ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Quando eu vou a algum lugar que eu não conheço, eu coloco, já está embutido no meu carro e no seu também, eu acredito, o GPS. Ali então eu coloco no GPS aquele endereço. E não sei como que é o seu GPS, mas o meu é assim. Quando eu coloco o endereço, ele coloca assim, 3 opções. Depois que eu coloco o endereço, primeira opção, caminho mais rápido. Segunda opção, o caminho mais curto. Terceira opção, o caminho ecológico. O seu GPS é assim também, né? Ah, Betão, para com ele. Aquele tem sim, Betão, para. É o mesmo do meu, ué. Ah, não veio não, Betão. Eu esqueci de colocar, não tem que chegar mais com eles. É. Vai lá. Então tem lá essas 3 opções: mais rápido, caminho mais curto e o ecológico. Bom, por estar sempre com pressa, com vontade de chegar, não sei se eu sou diferente de vocês, mas acho que tem esse negócio também, né? Quer chegar logo. Então, eu sempre coloco o caminho mais rápido. Às vezes o caminho mais rápido é o mais longe. Parece uma contradição, né? O caminho mais rápido é o mais longe. Agora, nem sempre o caminho mais rápido é o mais ecológico. Não tem árvores, não tem você admirar, não é feito de estradas que não precisa danificar a natureza. Nem sempre o caminho mais curto é o mais rápido. E nem sempre o caminho mais ecológico é o mais curto. Mas quase sempre, quando temos essa opção, quase sempre nós escolhemos o quê? O caminho mais rápido. No texto que nós lemos, nos fala que o povo de Israel podia chegar mais rápido. Mas a Bíblia fala que Deus não levou pelo caminho mais curto, o levou pelo caminho mais longo. E para quem está de fora, aí fica a pensar: por que Deus levou o seu povo pelo caminho mais longo, se Deus poderia levá-lo pelo caminho mais curto? Bom, é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque muitas vezes, querido, por não entender
as razões que levam a Deus nos levar pelo caminho mais longo, por não entender isso, muitas vezes, nós nos indispomos contra Deus, contra a vida, e nós muitas vezes nos perdemos. E muitas vezes nos revoltamos contra a vida por causa disso. Por que que Deus nos leva pelo caminho mais longo? É impressão minha que estou ouvindo um outro barulho aqui dentro. Por que que Deus nos leva pelo caminho mais longo? Bom, Deus tem as suas razões. E essas razões são sempre visando o nosso bem, embora nem sempre vejamos dessa forma. Nesse texto aqui, por exemplo, quais as razões pelas quais Deus levou o seu povo pelo caminho mais longo? Eu quero dizer que quando Deus nos leva pelo caminho mais longo, baseado nesse texto, em alguns outros textos da Bíblia, é porque Ele tem um propósito na nossa vida. O autor sagrado é meridianamente claro em nos dizer que foi Deus quem estabeleceu a rota mais longa pelo qual o povo deveria trilhar, mas não o fez com a intenção de vê-lo sofrer. Vou te colocar nesse caminho mais longo para você sofrer, para você penar. Não, Ele o fez com um propósito, com o propósito de que ele não viesse a desanimar e desistir de seguir adiante ao ter que enfrentar os filisteus no caminho curto entre o Egito e a terra prometida. Só que acontece, queridos, que o povo não sabia. Aquele povo, por 430 anos, ficou cativo na terra do Egito. Eles nunca tinham feito uma viagem para fora dos limites do Egito. Eles não sabiam que se eles trilhassem pelo caminho mais curto, eles iriam se deparar com um povo fortemente armado, treinado, um povo guerreiro, e o que é pior, um povo hostil, um povo mau, que eram os filisteus. Mas só que Deus, que conhece tanto o passado quanto o futuro, e tudo é presente para Ele, e sabendo que esse povo não estaria devidamente preparado, porque esse povo a vida inteira foi trabalhador, não eram soldados, não eram guerreiros, eles iam ser treinados no deserto, eles iam ser preparados ao longo do tempo. Mas naquele momento aquele povo não tinha a menor habilidade com espada, e nem tinha espada. Aquele povo não tinha a menor capacidade de enfrentar qualquer inimigo. E Deus, percebendo que eles não estavam preparados, o conduz pelo caminho mais longo, porque Deus sabia que se ele enfrentasse os filisteus logo de começo, logo no início da sua caminhada, ele iria desistir e desejar voltar para o Egito. Olha o que diz aí os versos 17 e 18. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, ou seja, Deus levou pelo caminho mais longo. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Deus sabia que esse povo iria desanimar, Deus sabia que esse povo iria ser vitimado pelo seu inimigo, Deus sabia que esse povo não ia ter entusiasmo, não ia ter força para seguir adiante. Deus então o faz contornar pela terra do Mar Vermelho. O povo não sabia o que o aguardava pela frente, mas Deus sabia, por isso o fez rodear e andar pelo deserto, até que esse povo estivesse pronto para enfrentar aquela realidade para a qual ele não estava preparado para enfrentar naquele momento. Meu irmão, isso me credencia a dizer para você uma coisa. Você não sabe, mas muitas vezes
Deus tem te levado por esse caminho mais longo e cheio de desertos, para te preservar de confrontos com os filisteus desta vida, que podem te fazer não apenas desistir de ir adiante, mas o que é pior, pode te levar a desejar a voltar para o Egito. Todas as vezes que o povo de Israel encontrava um obstáculo à sua frente que lhe parecia impossível superar, esse povo se revoltava contra Deus e desejava voltar para o Egito. O povo lembrava com saudade dos pepinos, dos alhos, dos peixes, dos melões, das cebolas, enfim, da comida do Egito. Ele só não lembrava que quando ele comia essa comida no Egito, ele era escravo. Não tinha a menor perspectiva de futuro, de dias melhores, nem para si, nem para os seus descendentes. Então ouça-me com atenção. Quando Deus nos leva pelo caminho mais longo e ainda inclui o deserto nesse roteiro, é porque Ele está pensando não apenas em nos fazer chegar, mas também nos fazer prevalecer nesse lugar. Quando encurtamos esse caminho, pegando ou fazendo algum atalho, nós podemos até chegar ao nosso objetivo mais rápido, mas dificilmente permaneceremos onde chegamos, por não termos os recursos que adquiriríamos ao longo da caminhada que foi abreviada e que nos faria prevalecer. É como o Tom está aqui, vai voltar para o Brasil para fazer a sua graduação. É como se ele pegasse e conseguisse abreviar um curso de odontologia de 5 anos, 5 anos para 3 anos. Ok, ele ia chegar e obter a sua graduação, mas por certo, muitas matérias iriam ficar de lado. E quando ele enfrentar essa situação lá na frente, quando um cliente sentar na cadeira do seu consultório, ele vai dizer: eu não sei como lida com essa situação, porque lá atrás ele faltou a esta matéria, foi eliminada do seu currículo essa matéria. É por isso que você encontra crentes muitas vezes numa situação delicada na sua vida moral, espiritual, financeira, porque abreviou o curso da sua caminhada. E todas as vezes que nós abreviamos uma caminhada que Deus colocou para nós andarmos um trecho mais longo, por certo, alguma coisa que nós iríamos aprender nesse caminho, para lidar com ela lá na frente, nós vamos encontrar dificuldade. 2 exemplos. 2 pessoas, 2 mulheres, todas duas numa situação difícil, já passadas dos 25, dos 30, dos 35 anos. Sabe o que aconteceu? Uma delas resolveu encurtar o seu caminho e disse: Deus está demorando demais. E pintou um sujeito que ela sabia que não era bem o que ela esperava de Deus. Porque, irmãos, não tem como, você sabe se esta pode até ser enganada depois que entra no casamento, mas normalmente quando você está namorando ou conhece a pessoa, dá para você saber se esta é a pessoa que você sonha para você, pelas atitudes dessa pessoa. Uma resolveu abreviar e resolveu casar de qualquer jeito lá. A outra resolveu que iria percorrer o caminho mais longo. Essa que resolveu encurtar o caminho passou na mão já de uns 3, 4, 5 homens. Essa outra, depois de mais de 20 anos, tive o privilégio de fazer o casamento dela. E já casada já há algum tempo, disse para mim: pastor, é o homem que eu sempre desejei e sonhei diante de Deus, que pedi a Deus.
Se fosse preciso esperar mais outro tempo, esperaria, para ter esse homem que eu tenho hoje como marido. Posso dar outros exemplos na área financeira. Posso dar outro exemplo na área profissional. Todas as vezes que você tentar encurtar um caminho que Deus não está encurtando, ó querido, se Deus não encurtou esse caminho para preservar este povo, Ele o fez com um propósito. E você acha que Deus não tem propósito na sua vida? Por certo que sim. Na vida profissional, na vida sentimental, social, econômica e até mesmo na vida espiritual, nós somos frequentemente tentados a encurtar esse caminho, e muitos têm feito, mas os que dele fazem uso dificilmente desfrutam por muito tempo dessa conquista. Pode até conquistar, mas dificilmente conquista ou desfruta por muito tempo dessa conquista. Houve um momento na vida do rei Davi, veja bem, Davi foi ungido rei por volta de 13 a 15 anos de idade. Irmãos, se passaram cerca de 15 anos entre a sua unção como rei, a posse dele como rei legítimo diante do povo de Israel. Por 2 vezes, quando Saul perseguia Davi numa caverna, ao descansar e ao aliviar o ventre na outra ocasião, por 2 vezes consecutivas, Saul não sabia que Davi estava ali. E Saul ficou na ponta da espada de Davi. Com um só golpe, Davi poderia tê-lo matado. E os seus soldados, os seus homens que estavam com Davi, por 2 vezes o aconselhou: agora Deus está entregando ele na sua mão, mata-o e assume o governo. Ao ser aconselhado por um dos seus soldados a matar Saul, Davi lhe deu a seguinte resposta: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja morto. O Senhor me guarde que eu estenda a mão contra o seu ungido. Você entendeu o que Davi disse aqui, querido? O que Davi está dizendo ao seu futuro comandante é o seguinte: no que depender de mim, eu não vou fazer um atalho, eu não vou encurtar um caminho longo que Deus me colocou diante de mim, para poder atingir esse objetivo mais rápido. Eu vou continuar andando neste caminho. É difícil, porque neste caminho eu não tenho onde dormir, eu não tenho casa, sendo rei, ungido por Deus, mas ainda não é o tempo de assumir o reinado. Eu vivo igual um cachorro, igual um animal escorraçado. Eu sou humilhado, muitas vezes não tenho o que comer, muitas vezes não tenho onde dormir, a minha família sofre perseguição, mas eu vou andar neste caminho mais longo. Irmãos, ele se recusou a encurtar um caminho que Deus não quis encurtar para ele. Minha pergunta para você nesta noite: será que você não está encurtando um caminho longo que Deus está te fazendo andar? Ou será que você não está sendo tentado e está quase cedendo a essa tentação? Você e Deus sabem qual área você está sendo tentado a encurtar um caminho que Ele estendeu para você andar. Mas Ele não faz porque quer ver você sofrer, embora nesse caminho tenha sofrimento, mas o sofrimento vai fazer parte desse processo de amadurecimento e do que Deus tem para te dar lá na frente. O caminho mais longo não é fácil, não é? Mas no dia que Deus nos faz andar por esse caminho mais longo, é porque Ele tem um propósito. Segundo lugar, quando Deus nos leva pelo caminho mais longo, Ele não nos deixa sem direção. Quando Deus nos leva pelo caminho mais longo, Ele não nos deixa sem direção. Assim que tirou
o seu povo do Egito, Deus se encarregou de fazer o que até então nunca havia sido visto por ninguém. Veja o que diz o verso 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Sem abrir, dá. Irmãos, quando Deus nos leva pelo caminho mais longo, é porque Ele tem um propósito, mas ao fazer isso Ele se encarrega de nos dirigir, para que não nos percamos ou não nos desviemos do caminho que vai nos levar ao alvo que Ele almeja para nós. O texto que lemos nos diz que Deus ia à frente deles, ou numa coluna de nuvem durante o dia, ou numa coluna de fogo durante a noite, para os guiar. É bem claro esse texto, para os guiar. O grande problema que Moisés encontrou para liderar este povo e o conduzir na direção que Deus estava apontando foi exatamente nos momentos difíceis, quando esta nuvem parava num deserto, ou numa região que não tinha comida, ou numa região que não tinha água, ou numa região em que ele sofreria a oposição de algum inimigo. Quando isto acontecia, o povo se sentia perdido e sem direção, embora a nuvem nunca tenha se apartado deles. As dificuldades encontradas pelo caminho faziam com que o povo perdesse de vista a direção que Deus estava apontando. Mais do que isso, fazia com que o povo desejasse voltar à sua antiga vida. Olha o que diz Números capítulo 14, o seguinte, que fala a respeito deste assunto. Verso 3, o povo pergunta: e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Agora, assim como Deus usou a estrela para conduzir os magos que saíram do Oriente até o lugar em que Jesus havia nascido, também usaria a nuvem para guiar e conduzir o seu povo ao lugar em que ele havia prometido. Mas lamentavelmente aquela geração se perdeu por não se deixar guiar pelo Senhor. E eu temo que isto esteja acontecendo com muitos de nós nos dias de hoje. Muitos são os crentes que estão se perdendo e se enveredando por caminhos tortuosos, porque ao passarem pelas aflições desta vida, têm perdido de vista ou deixado de lado a direção de Deus para seguir os seus próprios caminhos, esquecendo das palavras do sábio Salomão, que disse: há caminho que ao homem parece direito, mas ao final dá em caminhos de morte. Por duas vezes ele diz isso, em Provérbios 14, 12 e Provérbios 16, 25. Para aqueles que estão mesmo verdadeiramente interessados em seguir a direção de Deus para a sua vida, e não apenas interessado em que Deus homologue as suas decisões e desejos, eu creio que o que Deus disse ao profeta Isaías se aplica para nós. Isso foi o que Deus disse ao profeta Isaías para que ele retransmitisse ao povo: quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Irmãos, não tem ninguém mais interessado em que você ande pelo caminho certo do que Deus. Por isso Ele nos deixou a sua palavra e o seu Espírito para nos guiar aqui na terra, e nos deu Jesus para nos guiar para o céu, razão pela qual Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu queria dizer uma coisa para você, meu irmão, que serve para mim. Aliás, tudo que eu falo para você, porque na verdade primeiro já foi dito para mim. Não deixe os seus sentimentos te desviar dos caminhos
e dos propósitos do Senhor para a sua vida, como fez o povo de Israel no passado. Todas as vezes que nós nos deixamos guiar pelos nossos sentimentos, quase sempre nós nos afastamos do Senhor, porque, irmãos, dificilmente os nossos sentimentos estão em harmonia com os sentimentos de Deus. É por isso que nós precisamos estar muito atentos mesmo. Em Isaías 42, se eu não estou equivocado, há uma situação muito interessante. Alguns líderes de Israel, depois da tomada por Babilônia, chega para Jeremias, capítulo 42 de Jeremias, chega para Jeremias e diz assim: olha, queria que você perguntasse a Deus, o que nós devemos fazer? Nós devemos ir para o Egito ou nós devemos ficar aqui? Se nós formos para o Egito, nós seremos salvos da perseguição de Nabucodonosor. Se nós ficarmos aqui, nós seremos mortos. E Jeremias, como um profeta de Deus que é, chega e diz: dá um tempo. E ele pede um tempo a Deus. E, se eu não estou enganado, dentro de 10 dias veio a palavra do Senhor para Jeremias e diz: vem cá, eu preciso falar para vocês o que Deus disse que é para vocês fazerem. Deus disse que é para vocês ficarem aqui. Ele diz que se vocês ficarem aqui, que ele vai impedir que os babilônios matem vocês. Mas se vocês fugirem para o Egito, onde vocês acham que vai ter segurança, lá vocês vão morrer. Sabe qual foi a resposta dos líderes? Isso é invenção sua. Isso é mentira. Irmãos, quantas vezes a gente ouve uma pregação de um homem sério? Não estou falando de pregação de gente séria, que tem procurado levar Deus a sério, mas muitas vezes nós as ignoramos, porque não está de acordo com o que eu gostaria de ouvir. Aliás, grande parte das pessoas estão buscando lugares que possam falar o que eles gostariam de ouvir. Não deixe os seus sentimentos te enganar. A palavra de Deus está aí, ela diz muitas coisas com muita clareza. Tem muita coisa na Bíblia que eu não entendo, querido, muita coisa mesmo. Agora, por essas muitas coisas que eu não entendo, não me traz nenhuma preocupação, porque eu não entendo. Mas sabe o que é pior? É que tem muita coisa na Bíblia que é muito clara e que eu entendo, e que muitas vezes eu tenho dificuldade de obedecê-la. Isso é preocupante. E tem coisas na Bíblia que são muito claras de Deus para nós, mas porque muitas vezes não é o que eu quero ouvir, muitas vezes eu as ignoro. Então saiba disso. Se Deus te levar pelo caminho mais longo, não é porque apenas Ele tem um propósito, é porque também Ele te guia. Ele não vai deixar você sem direção. Aceite, e aceite com alegria, sabendo que você está sendo colocado ali pelo Senhor. Amém? Quando Deus nos leva pelo caminho mais longo, em terceiro lugar, Ele não nos desampara. Ele não nos desampara. Quando Deus nos leva pelo caminho mais longo, Ele o faz com um propósito, não nos deixa sem direção, mas sobretudo, Ele nos garante proteção da fúria do inimigo. A primeira manifestação desta proteção e desse cuidado de Deus para com o seu povo aconteceu assim que o povo de Israel saiu do Egito e se viu perseguido, oprimido e acuado pelo exército de Faraó. Quando os soldados de Faraó estavam para alcançá-lo, o que Deus faz? Vou ler, capítulo 14 de Êxodo 19 e 20. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam aproximar-se. Irmãos, estava bem próximo, mas aquela nuvem que Deus colocou entre os dois povos, o povo do Egito e o povo de Israel,
não permitiu o povo do Egito tocar no povo de Israel. Sabe o que é que Deus está dizendo? Está dizendo que você pode até ser ameaçado, você pode até sentir temor, pode até ver bem de perto a lança do inimigo vindo em sua direção, mas na hora certa Deus vai se interpor. Se Ele está te levando por esse caminho mais longo, não temas, porque Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. A nuvem que se interpôs entre o povo de Israel e o exército de Faraó que queria trazê-lo de volta ou matá-lo, era a mesma nuvem que iria pairar sobre o povo ao longo de sua caminhada até chegar à terra de Canaã. Interessante isso, né? Ouçam o que diz o texto bíblico, no texto que nós lemos, de Êxodo 13, 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Isso equivale a dizer, irmãos, que durante o dia Deus estava com ele. Amém? Mas eu tenho uma notícia melhor para dizer ainda. Durante o dia não é muito difícil, muitas vezes, perceber o inimigo, ainda mais quando não se tem tanto preparo, quando você não é tão qualificado, tão habilitado ou habilidoso na batalha. A notícia melhor é que durante a noite Deus também estava com ele. Não é só durante o dia, quando tudo está claro aos seus olhos, que Deus está com você. Durante a noite também. Quando você acorda, há um texto que já se tornou assim chavão para muitos de nós, de que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que elas se renovam a cada manhã. Você não sabe, querido, quanto perto de você esteve enquanto você dormia o mal. Você não sabe quantos projetos foram arquitetados no mundo das trevas contra a sua vida, contra a sua família, para te alcançar ou durante a noite ou no começo daquele dia. E você levantou e você não viu, mas a nuvem estava entre você e os inimigos que queriam tirar a sua vida, que queria te destruir. Conforme eu disse anteriormente, o grande problema que Moisés enfrentou para convencer este povo que a presença de Deus era com ele, era que quando vinham os problemas, eles não conseguiam ver Deus com eles. O medo, as aflições, as dificuldades, muitas vezes, os faziam perder Deus de vista. E eles achavam que estavam sozinhos. Quando a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite se levantava e ia para outra direção, nem sempre ela parou em lugares que havia palmeiras e fontes de água. O texto fala que havia um dos lugares que o povo de Israel, assim que saiu, se acampou, foi em Elim. Elim, irmãos, é o melhor lugar para ficar. A Flórida é um permanente Elim. Em Elim havia palmeiras e havia fonte de água. Que lugar gostoso para ficar para quem está peregrinando por uma terra de sequidão. Mas, irmãos, nem sempre ela parou em lugares que havia palmeiras e fonte de águas. Muitas vezes ela parou em lugares desertos, cercados de inimigos e de gente hostil, onde não havia água e nem havia comida, mas mesmo assim, Deus nunca os deixou sem a sua provisão e sem a sua proteção. Mesmo sendo guiado e protegido pela coluna de nuvem durante o dia e pela coluna de fogo durante a noite, ao se deparar com as dificuldades com as quais estavam sujeitos, o povo se sentia não apenas perdido e desnorteado, como se não tivesse uma mão suprema os guiando, mas também se sentia desprotegido, o que não era verdade. Quantas vezes nós ficamos do mesmo jeito?
os anos vão se passando, e a gente vai muitas vezes ficando mais distante dos nossos objetivos. Às vezes começam algumas aflições se aproximar, algumas situações difíceis, e nós às vezes ficamos perguntando: Senhor, será que o Senhor está conosco mesmo? Será que o Senhor está comigo mesmo? Será que o Senhor está me guardando mesmo? Agora, preste atenção no que eu vou dizer agora e não distorça o que eu vou dizer. Parece que essa teologia triunfalista que está sendo ensinada dos púlpitos de muitas das nossas igrejas tem contribuído para que os crentes de hoje tenham uma visão distorcida da graça e da bondade de Deus, como tiveram os israelitas no passado. Irmãos, essas mensagens que são pregadas hoje, de que você nasceu exatamente para vencer, para triunfar, para ser cabeça, para ir adiante, para chegar, para ser sempre o primeiro. Quando você se depara com algumas aflições desta vida, a que todos nós estamos sujeitos, aí começamos a surgir as indagações: cadê o meu Deus? Este não é, alguns chegam a dizer: o meu Deus não é assim, o meu Deus é o meu Deus que só me faz andar em vitória, eu só sou cabeça, eu não tenho dificuldade, eu não tenho enfermidade, eu não passo problemas, eu não sofro problema dentro da minha casa. É mentira! O céu não é aqui, o céu é onde está o Senhor, não é aqui. Um dia nós vamos chegar lá, mas enquanto não chegarmos, nós vamos passar por isso, irmãos. Mas nós temos a certeza de uma coisa: Deus está conosco, não nos falta a sua proteção, não nos falta a sua provisão, não nos falta a sua presença, não nos falta a sua companhia. É isso que temos que nos agarrar, essa é a nossa certeza, a nossa confiança. Foi num dos momentos que o povo disse que Deus o havia desamparado, um desses momentos difíceis que nós estamos sujeitos a passar, o povo chega e diz assim: olha, Deus nos desamparou. E Deus levanta o profeta Isaías para dizer as seguintes palavras: acaso pode uma mãe ou uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que eu tenho gravado nas palmas das minhas mãos. Queridos, Deus quer que você saiba, meu irmão, que quando necessário for, Ele o levará pelo caminho mais longo, mas não lhe faltará a sua proteção, o seu amparo. Foi o próprio Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia! E se Ele falou, Ele cumpre. Amém, irmãos? Eu quero concluir a mensagem dessa noite com um texto que parece que está fora, parece que não faz muito sentido esse texto aqui. O verso 19 do texto que nós lemos: também levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Por que eu estou concluindo esta mensagem com esse texto? Pelas 3 razões, pelo menos, que eu apresentei aqui. Primeiro, porque José do Egito foi um dos homens que percorreu este caminho longo do seu sonho até a sua realização. Deus pôs sonhos na vida deste moço, de que ele seria alguém diante de quem as pessoas iriam se curvar, até mesmo seus familiares. Mas depois desses sonhos, o que ele experimentou nessa caminhada que Deus colocou, não foi nada fácil. Sofria a inveja dos seus irmãos, era maltratado pelos irmãos, foi jogado numa cisterna escura. Imagina aí um menino de 13, 15 anos, num lugar ermo,
longe da sua casa, num lugar deserto, sendo jogado dentro de uma cisterna escura. A Bíblia diz que ele gritava desesperadamente, e os seus irmãos se afastaram para não ouvir os seus gritos de horror. Quantos anos o Logan tem? 11. Pouco mais do que o Logan. Depois disso é tirado e é vendido como escravo pelos próprios irmãos por 20 moedas de prata. É levado ao mercado para ser vendido como uma abóbora. É comprado por Potifar e é colocado como housekeeper, né? Colocado como administrador da casa. A mulher de Potifar, ia falar não Patife, mas a Patife era ela, não, a mulher de Potifar põe os olhos nele e quer transar com ele. Ele foge e não quer comprometer a sua vida moral, mas ela o acusa diante de todo mundo de que ele a teria violentado, ou forçado pelo menos. Mais uma vez, injustamente, ele é levado para a cadeia. Lá na cadeia, ele interpreta o sonho de 2 funcionários de Faraó. E depois que o sonho é interpretado e é veraz, tudo que ele havia falado deu certo, ele fala para aqueles homens: quando vocês estiverem lá, por favor, lembre-se de mim. Por 2 anos ele fica esquecido. E 2 anos, mais 2 anos, José fica na cadeia. A essa altura já estava com 29 anos para 30 anos. Se foi aos 13 que ele foi jogado na cisterna, de 13 aos 30 anos. Não mais do que 15. Que caminho longo para um menino, irmãos, para um garoto. Era um mimado da casa. O menino não sabia o que era passar frio, passar fome. O menino não sabia o que era não ter amor. E de repente ele é tirado de tudo isso. Agora, qual é a visão que esse menino, que hoje agora é o governador, ele tem? Vou ler Gênesis 45. Deixa que ele mesmo fale. Versos 7 e 8. Quando ele é o governador do Egito e ele se revela aos seus irmãos, dizendo quem ele era, para os irmãos que o haviam vendido. E ele fala assim: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. No caminho longo no qual Deus o colocou, ele entendeu o propósito com que Deus o fez andar por aquele caminho. Ele disse: Deus tinha um propósito. Quando você lê essa história que acontece assim tão rapidinho, talvez você que é mãe, que é pai, assim, poxa vida, como Deus foi injusto, que maldade fazer isso com um garoto. Imagina aí um garoto um pouco mais do que Logan, menino criado dentro de casa, não sabe o que é vida hostil, daqui a pouco é tirado. E ele agora fala: não foram vocês que me jogaram para longe da minha casa, foi Deus, porque ele tinha um propósito. O propósito era de preservar a vida de vocês. Segundo, porque no caminho mais longo pelo qual Deus o levou, ele não ficou sem direção. Vou ler ainda Gênesis 45, 5 e 7. Diz assim:
Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida e por um grande livramento. Ele me deu direção. Para chegar até aqui, Ele que estava traçando meus caminhos. Se fosse eu, não seria o caminho que eu escolheria para chegar lá. Quem era o louco que escolheria um caminho desse, irmãos? Ninguém. Todos nós queremos o caminho fácil, o caminho curto, o caminho sem sacrifício, sem dificuldades. Mas muitas vezes Deus nos coloca no caminho mais longo. Mas nós precisamos saber de uma coisa: além dele ter um propósito, Ele nos guia para chegarmos no propósito que Ele quer. E terceiro, porque no caminho mais longo pelo qual Deus o levou, ele não ficou sem proteção. Gênesis 39, eu grifei esse texto na minha Bíblia porque eu acho isso fantástico. Gênesis 39, verso 2, diz assim: o Senhor, quando estava lá na casa de Potifar, o Senhor era com José, tinha sido vendido como escravo, mas o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Preste atenção. Estava na casa do seu senhor egípcio, Potifar, ainda não é faraó. Versículo 21, ele é vendido, é levado para a cadeia, acontece tudo aquilo. Depois de 2 anos, o copeiro lembra, o faraó tem um sonho e manda chamar José, e José interpreta e vai ser o governador do Egito. Agora, no verso 21, o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, e depois vai levá-lo para a casa de Faraó. Aqui ele está na cadeia. Primeiro estava na casa do seu senhor, e diz: o Senhor era com José. Estava na cadeia. Os irmãos pensam que os irmãos, os presos de antes eram menos mal do que os presos de hoje? Estava sujeito aos mesmos abusos, estupros, violência. E ele estava lá injustamente. Mas, diz esse texto, essa palavra é chave: Deus era com José. Deus estava cercando, protegendo, guardando. Meu irmão, não tenha medo. Se Deus um dia te colocar num caminho mais longo, e esse caminho normalmente é difícil de andar por ele, saiba que Ele não faz para te ver sofrer. Ele faz porque Ele tem um propósito maior para a sua vida. Se um dia Ele te colocar num caminho mais longo, saiba que Ele não vai deixar você sem direção. Se um dia Ele te colocar num caminho mais longo, saiba que não vai lhe faltar a proteção de Deus. E agora Moisés fala: este homem que passou por tudo isso, falou lá 400 anos atrás: Deus vai visitar vocês aqui, vai tirar vocês dessa terra e vai levar para a terra que Ele tem. E quando isso acontecer, leva os meus ossos. Agora Moisés falou assim: agora tira esses ossos, porque cumpriu-se aquela palavra daquele homem que andou por aquele caminho mais longo. Não se esqueça dessa palavra de Deus para a sua vida, porque pode ser que você já trilhou, esteja trilhando, ou ainda venha a trilhar por um caminho mais longo, que talvez não seja o caminho que você vai gostar. Mas saiba de uma coisa: se Deus te fizer andar por esse caminho, peça ao Espírito Santo de Deus para te lembrar isso. E ore assim: Deus, cumpra o teu propósito na minha vida. Me dê humildade para seguir a tua direção.
e me dê confiança, me dê fé para confiar o suficiente no Senhor. Ainda que eu esteja vendo o inimigo tão perto, se aproximando cada dia mais, mas saber que na hora certa o Senhor vai colocar a nuvem atrás aqui, e para o meu inimigo vai ser escuridade, mas para mim vai ser iluminação. Amém. Curve a sua fronte. Pare um pouquinho para pensar se essa não tem sido, às vezes em alguma área da sua vida, essa realidade. Eu às vezes tenho pensado em mim no que diz respeito à questão ministerial. E essas semanas eu tenho meditado muito, pensado muito, procurado rever algumas coisas. E confesso, irmãos, que às vezes tenho perguntado sobre essa questão. E o que eu tenho ouvido de Deus para mim assim é: eu não te chamei para ser pastor de multidão, te chamei para você ser um pastor, um servo meu. Essa questão aí é minha. Quanto a você, seja fiel. E outras áreas também da minha vida que eu tenho pensado. Bom, em relação a você eu não sei, mas põe a sua vida diante do Senhor agora. E se você estava se sentindo um pouco amargo, um pouco chateado com Deus e com a vida, sai daqui hoje diferente. Sai daqui hoje diferente. Diga: Senhor, eu entendi hoje. Eu não quero mais alimentar tristeza no meu coração. Eu quero sair daqui seguro de que não vale a pena encurtar um caminho que para mim está sendo longo. Ajuda-nos, Senhor, pois Tu sabes, ó Pai, que tantas vezes, quando depende de nós, nós nos encarregamos de arranjar um jeitinho para encurtar o caminho. Queremos chegar logo, Senhor, mas nem sempre é isso que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, ó Pai, a perceber a direção do Senhor e saber que o Senhor tem cuidado de nós. Nesse caminho mais longo não nos vai faltar, sobretudo, a Tua presença, a Tua direção, o Teu suprimento, e que o Teu propósito se cumpra em nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Então vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor.
graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, irmãos, e com todos nós, ainda que andemos pelo caminho mais longo, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. O culto vai continuar lá no salão social.